Hoje nós vamos tratar de um tema que até me foi solicitado um vídeo, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Bem, como é um tema também bastante complexo, eu fiz um roteiro para não me perder. E seria interessante, eu acho que esse vídeo tem um pré-requisito. Seria interessante assistir ao vídeo anterior, que é o vídeo de Gog e Magog, da guerra de Gog e Magog. O nome do vídeo é Gog e Magog é a Terceira Guerra Mundial, alguma coisa assim, porque tem a ver. E por que tem a ver? Porque a guerra de Gog e Magog, ela, pelas razões, né, que eu expus no vídeo anterior, parece que já começou, parece que está acontecendo. E essa guerra, ela precede a Era Messiânica. Então, é por isso que esse tema de Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David está voltando agora por conta, né, dos acontecimentos atuais, dessa guerra que parece ser, né, que vai ganhar proporções muito grandes, tomara que não, mas, então o tema voltou, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Não é um tema muito explorado, Mashiach ben Yosef aparece mais no Talmud, e aí eu fiz o roteiro para não me perder. Mas estamos nos referindo ao final dos tempos, em hebraico é Aharit Hayamim, que já foi citado no vídeo anterior de Gog e Magog. Tá, quem não assistir, não tem problema, mas era só para quem não assistiu o anterior. Não tem problema, eu vou fazer um vídeo independente, mas era só para contextualizar, porque a guerra de Gog e Magog, ela é no final dos tempos e um prenúncio, e que ela é um prenúncio da Era Messiânica. Tá? Então, vamos lá ao nosso roteiro. Essa questão de Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David, para mim, no meu entendimento, na minha interpretação, ela tem um fundamento histórico. Ela tem um fundamento histórico, bíblico, espiritual, mais do que religioso. Estou fazendo aqui uma distinção entre espiritual e religioso. Me parece li muito, né? Estudei muito para fazer esse vídeo e cheguei à conclusão que esses dois personagens, eles têm uma função de correção histórica, ou correção espiritual, ou histórica / espiritual. Quer dizer, o que está em cima é como o que está embaixo e vice-versa. O que está embaixo é como o que está em cima. Num jogo de reflexos e reflexões. Então, vamos lá. Onde isso começa, né? Para falar em termos históricos, isso começa onde? Isso começa nos 12 filhos de Yaakov, nos 12 filhos de Jacó. Então, nós sabemos que Yaakov teve 12 filhos e uma filha, tá? Mas os filhos é que tomaram uma importância muito, muito grande na história judaica, porque desses 12 filhos saíram as 12 tribos que constituíram propriamente o embrião do povo judeu, né? Então, vamos nos centrar nos 12 filhos de Yosef. Esses 12 filhos
com 4 mães, né? Rachel, Lea, Bila, e a outra eu esqueci o nome. Então, Rachel e a sua concubina e a Lea e a sua concubina. Esqueci o nome, pode ser que durante eu me lembre. Então, e sabemos também que há, por relatos anteriores, que a mulher amada era Rachel, né? Yaakov trabalhou 14 anos para o pai de Rachel. Rachel e Lea eram irmãs. Então, ele trabalhou 14 anos para ter a mulher amada, só que, como acontece algumas vezes nas histórias bíblicas, a mulher amada era estéril. Não estéril, mas tinha mais dificuldade para engravidar. E aí, ela engravidou e teve o filho Yosef. E nós sabemos que Yosef era filho preferido de Yaakov, primeiro porque ele era filho de Rachel, era o primeiro filho da mulher amada. Depois ela teve mais um filho, o Binyamin. E Yosef causava muita inveja entre os irmãos por essa preferência. Ele também era um sonhador, e ele tinha sonhos proféticos, e os sonhos não agradavam os irmãos, e pode ser que havia uma rivalidade entre os filhos de uma mãe e outra mãe, principalmente Rachel e Lea. E entre esses 2 irmãos, havia 2 lideranças. Uma liderança original, natural, né? Uma primeira liderança, que é a liderança de Eudá, que é o 4º filho de Yaakov, era filho de Lea, e ele era líder, porque ele pela natureza dele ou pela disponibilidade dele, ele aparece com funções importantes, né? Por exemplo, quando os irmãos foram até o Egito durante a seca para pegar mantimento, Yosef fez uma estratégia de pedir para deixar o irmão mais novo, Binyamin, e Eudá disse: não, meu pai não vai aguentar, deixa o Binyamin ir e eu fico no lugar dele. Então ele tinha iniciativas de liderança, ou quando os irmãos planejaram matar Yosef, né? E Eudá disse: não vamos matar, vamos vender. Quer dizer, foi um jeito que ele arrumou para vender. Também não é bom, mas assim ele evitou a morte de Yosef. Então, aparecem essas 2 lideranças, e Yosef é uma liderança posterior. Então, Eudá é o filho de Lea, que é uma liderança natural, anterior, e existem, se vocês forem ler, né, na história dos filhos de Jacó, vocês vão ver que Eudá tem uma função predominante. E com o tempo, quer dizer, com os acontecimentos, que Yosef acabou sendo administrador do faraó, aquele que interpretou o sonho do faraó e salvou o Egito da seca, e ainda foi fornecedor dos países vizinhos por administração de Yosef. Então, ele acabou também se tornando uma liderança. Então, quando eu digo em termos bíblicos, e ele era filho de Rachel, então aqui já tem uma rivalidade, né? Já existe uma rivalidade
desde as mães, porque Eudá era filho de Lé e Yosef era filho de Rachel. E os dois tinham uma liderança, como eu já disse, a liderança de Eudá é anterior, é natural, e a liderança de Yosef é posterior e é adquirida. Muito bem, então falamos dessas duas fontes. Os outros irmãos, pouca história tem, e na realidade são esses dois irmãos que têm Yosef tem um protagonismo, nenhum patriarca teve uma história tão detalhada como foi a história de Yosef, com detalhes longos, são longos capítulos. Eudá não, mas Eudá aparece, ele tem um certo protagonismo, como eu já citei uns três ou quatro. Muito bem. Então, houve aqui, com os 12 filhos de Yaakov, se tornaram as 12 tribos de Israel numa unificação nacional ou no embrião do que viria a ser uma nação. Né? Então, aqui essas 12 tribos já constituem uma organização nacional. 12 tribos, cada uma com as suas, né, vamos chamar de clãs, com as suas famílias. Com Josué na entrada na Terra Prometida, Josué distribuiu terras delimitadas para cada tribo, sendo que José não teve um território para ele. Yosef não, o filho predileto de Yaakov, por ser primeiro filho de Rachel, ele não teve um território delimitado para ele. No entanto, isso porque ele foi privilegiado com 2 territórios, um para cada. Ele teve 2 filhos, Menaché e Efraim. Então teve, em vez de ter Shevet Yosef, a tribo de Yosef, tem Shevet Menaché e Shevet Efraim. Então tem a tribo de Menaché e a tribo de Efraim. Então, não tem, mas tem a tribo de Eudá, Shevet Eudá tem. Né? Então, era uma organização com uma liderança única, e aí veio o período dos juízes. Depois do período dos juízes veio o período dos reis, né? A primeira monarquia, né? De Saul, Davi e Salomão. E depois da morte de Salomão, houve uma dissidência, né, em relação à sucessão. Porque, na realidade, o próximo rei já estava na dinastia de Davi, porque Shaul, ele perdeu a dinastia. Perdeu a dinastia porque não cumpriu um decreto dado por Shmuel numa determinada guerra contra Amaleque. Então, por causa disso, ele perdeu a dinastia e a dinastia, a monarquia passou para Davi. E aí, Shlomo, já filho de Davi, já faz parte da monarquia da dinastia de Davi. Então, o filho de Salomão deveria naturalmente ser o próximo rei. Rehavam ben Shlomo. Eu acho que o nome dele em português é Roboão, filho de Salomão. Rehavam ben Shlomo. Seria o rei natural numa dinastia. Mas houve uma dissidência por causa de um regime muito severo, de impostos muito altos. Então houve uma dissidência e
houve uma cisão entre essas 12 tribos. Uma cisão séria, uma divisão muito séria, em 2 reinos. Foi aí o reino, quer dizer, aquele embrião que seria o embrião da futura nação, perdeu a unidade, né? Então, ficou o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Sul ficou sob o reinado da dinastia de Davi, sempre. Continuou, todos os reis que vieram depois são descendentes do rei Davi, são da dinastia de Davi, é o Reino do Sul. E aí o rei foi Rehavam ben Shlomo. Foram 2 tribos, né? Yehudá e Benjamim. E o Reino do Norte, houve uma separação entre Reino do Sul e Reino do Norte. E o Reino do Norte, composto por 10 tribos, incluindo Shevet Menashe e Shevet Efraim, que são os 2 filhos de Yosef, ficaram no Reino do Norte, o reino dissidente da dinastia de Davi, e sob o reinado de Yerovam ben Nevat. Então, acho que em português é Jeroboão, Jeroboão. Então, Rehavam ben Shlomo é da dinastia de David, Reino do Sul. No Reino do Norte, Yerovam ben Nevat era da tribo de Efraim. Efraim, né, décadas antes, ou séculos antes, era filho de Yosef, né, porque as tribos continuaram, né, foram crescendo dentro da mesma origem do patriarca original. Então, temos aqui o Reino do Sul, governado pela dinastia de Davi, que é de Shevet Yehudá, da tribo de Yehudá, e o Reino do Norte, a princípio, foi governado por um rei da tribo de Efraim, descendente de Yosef. Mas não continuou, o Reino do Norte foi trocando não continuou uma só dinastia. Talvez tenha ficado Shevet Efraim 2 ou 3 reis, depois mudou a dinastia para outra tribo, depois 3 ou 4 reis mudou a dinastia para outra tribo. Isso é fácil de achar. Enquanto o Reino do Sul manteve a dinastia de Davi, quer dizer, descendência de Yehudá. Então, vamos localizar aqueles 2 irmãos líderes, não chegaram a ser rivais, mas são 2 lideranças, mas as mães, sim, eram rivais, Léa e Rachel. Vamos voltar, então, onde cada um ficou. Yehudá ficou no Reino do Sul, na dinastia de David, e Yosef no Reino do Norte, embora Yosef não tinha Shevet, não tinha tribo, mas os 2 filhos tinham, Efraim e Menashe, que ficaram no reino dissidente, que é o Reino do Norte. Então, houve essa cisão. Muito bem. O que me parece? Acho que ficou claro, né? O que me parece é que existem suposições, quer dizer, ficou clara essa questão histórica do documento das Escrituras. Então, o Mashiach original deveria ser o Mashiach, porque vejam bem, Yehudá, a tribo de Yehudá,
que é o Reino do Sul, que era, né, que se chamava Eudá, Reino de Eudá, de onde o povo descende diretamente, Eudá e Eudim, o reino de Judá e judeus. Então, o Reino do Sul deu uma direção ao povo judeu. E o Reino do Norte não, porque teve trocas, não havia um... Primeiro perdeu, né, a dinastia de Davi, quando o Mashiach anunciado era Mashiach ben David, quer dizer, Mashiach da casa de Davi, então Mashiach, descendente da tribo de Eudá, que era o Reino do Sul, e o Reino do Sul é a origem mais aproximada, mais adequada do povo judeu, até pela permanência da monarquia de David, até por essa expectativa de Mashiach ben David, até pelo nome, né? O nome do reino era Eudá e o nome do povo é Eudim, Judá e judeus. Mas o que aconteceu é que, originalmente, lá atrás, os 12 filhos de Yaakov, que tinham se tornado a primeira unidade, porque antes deles todos os irmãos brigaram, né? Então Caim e Abel brigaram, os filhos de Noé brigaram, e os filhos de Avraham brigaram. Então, quando a gente chega lá atrás e afunilou para estantes, era a história da humanidade, quando chegou em Yaakov e os 12 filhos, afunilou para começar o relato da história judaica propriamente dita, com uma união entre os irmãos a ponto de formarem as 12 tribos como uma nação, né? Ficou perdido durante muito tempo. Então, me parece que a questão de Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David está justamente aqui, e por isso está ligado com Gog e Magog. Porque se nós estamos, ou se nós estivermos, ou se nós estivéssemos realmente vivendo com essa guerra, essa turbulência que está no mundo inteiro, e não só no Oriente Médio, se isso for realmente Gog ou Magog, às vezes eu falo Gog e Magog porque é em português, às vezes eu falo Gog ou Magog porque o é e em hebraico. Então, se isso realmente for Gog ou Magog, pelas razões que eu, né, argumentei no vídeo anterior, então nós estamos no final dos tempos, e o final dos tempos anuncia uma era messiânica de retorno à harmonia, ou recuperação, ou se não for recuperação, de uma esperança, uma expectativa de harmonia, e que essa harmonia inclui a harmonia original dos 12 filhos de Yaakov. Então, me parece que o Mashiach ben Yosef seria um representante do Reino do Norte, e Mashiach ben David um representante do Reino do Sul. Sendo que o Mashiach ben Yosef, Maimônides não toca. Maimônides não era místico. Mashiach ben Yosef aparece mais na Cabala. Ele não aparece no judaísmo racional. Ele aparece no judaísmo místico. Então, ele aparece mais... eventualmente no Zohar, mas ele aparece eventualmente no Talmud, mas ele aparece muito na Cabala. Então, porque o Mashiach, né, a expectativa judaica do Mashiach é Mashiach ben David, né? Então, por que esses dois personagens? Então, tem duas ou três possibilidades. Uma possibilidade é que Mashiach ben Yosef seja uma
metáfora. A segunda possibilidade é que metáfora de aproximação de anunciador de Mashiach ben David. Outra possibilidade é que Mashiach ben Yosef não seja um só homem, mas que sejam pessoas com essa função, um vai substituindo o outro com essa função de anunciar o final dos tempos com a era messiânica. Outra possibilidade é que Mashiach ben Yosef seria um combatente nessa guerra de Gog e Magog. Seria um combatente contra os inimigos, quer dizer, todas aquelas nações, as nações todas que no vídeo anterior e está em Zacarias, está em Ezequiel, de todas as nações que fizeram aliança contra Israel e Jerusalém, e Mashiach ben Yosef seria um combatente em favor de Israel contra a aliança inimiga. Sim, e aí e depois aí vimos também que faltam 216 anos, né? 216 anos para a era messiânica, porque é o fim do ciclo de 6.000 anos, então tudo começa a se encaixar, e que aí viria Mashiach ben David. Até em relação a Mashiach ben David, que é o Mashiach de fato, quer dizer, o que é Mashiach ben David? Ou quem é? Ou o que é? Mashiach ben David é o Mashiach descendente da tribo de Eudá. E Mashiach ben Yosef é descendente da tribo de Yosef. Então, percebem essa união? Também tem uma possibilidade levantada nas escrituras e nos comentaristas, né, bíblicos, de que Mashiach ben Yosef seria no nível material, no nível terreno, tanto que ele é combatente de guerra, ou ele é combatente, ou ele é batalhão, ou ele é alguma coisa que só vamos saber. Profecia só se entende retroativamente. E que Mashiach ben David seria o nível espiritual de Mashiach. Então percebem aqui um retorno. Os dois irmãos que ocuparam lideranças diferentes, foram filhos de duas irmãs rivais, que houve uma cisão depois da morte de Salomão. Percebem que na era messiânica isso pode ter um tikkun, ter uma restauração, uma recuperação, quer dizer, voltar a reunir os 12 filhos de Yaakov, quer dizer, recuperar a unidade. Não tem essa possibilidade? E Mashiach ben David? Mashiach ben David também. Não sabemos se é uma pessoa, não sabemos se é uma era. Né? Isso nós só vamos saber depois. Então, tá. Foi o que eu consegui fazer sobre esse tema, né, tão complexo, que eu vejo isso como um tikkun, né, o que foi rompido lá atrás, depois da morte de Shlomo, por dissidências, né, dissidências entre irmãos, né. Então, o que foi rompido tem uma reparação no final dos tempos, como preparação da era messiânica. Então, muito obrigada por assistirem até o final
e até o próximo vídeo. Tchau!